Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Maurício, pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora de Paranaguá. Eu gostaria de conversar sobre a comunhão com Deus em tempos de isolamento social. Bom, Deus não é solitário. Existe um relacionamento de amor no ser de Deus. Tem o Pai, o Filho e o Espírito se relacionam de uma forma perfeita. Entretanto, Deus não vive dentro de si. Quero dizer, ele não vive encastelado dentro de um castelo em sua transcendência comunitária. Deus resolveu criar e se relacionar com a sua criação. Pelo que a Escritura nos ensina, é justo chamar esse relacionamento de aliança. Deus tem um pacto com seu povo. Deus, soberano, cria e estabelece regras do relacionamento para mostrar sua justiça e sua graça. No momento em que vivemos, todas as pessoas estão privadas de uma forma ou de outra dos relacionamentos. Uma pandemia global nos faz viver isolados dentro de nossas casas, em alguns casos no regime de isolamento radical. No meio de tudo isso, vemos que não apenas o medo, mas o isolamento ou o fecha-tudo podem ser sufocantes. Como seres religiosos que refletem a imagem de Deus, desejamos o relacionamento com Deus, a vivência em família e o relacionamento com os outros humanos é algo importantíssimo. No Salmo 119, em sua 16ª estrofe, expressa esse impulso relacional da alma. O Senhor do pacto convoca seu povo para o relacionamento e o servo responde com orações. Nesse contexto relacional, presumo que esta estrofe nos ensina a forma como o servo de Deus experimenta o relacionamento com Deus. Que grande prejuízo há em não ser um servo de Deus. Como diz Agostinho de Hipona, nada me correu bem quando quis ser livre por minha conta e não teu servo. Dito isso, nós devemos entregar nossos medos ao Senhor. Nos versos 121 ao 122, um ritmo que alterna a santidade e a angústia, o salmista diz: Senhor, vivo conforme tua lei. Procuro ser piedoso aos termos da tua aliança. Faço justiça e julgo as coisas, porque sigo tua lei. Sou teu servo, sê meu fiador. Ou seja, ser aquele que garante a minha segurança. Por que o salmista ora nesses termos? O texto nos explica que ele estava cercado por inimigos. Pessoas ruins, soberbas e opressoras o ameaçavam. Note que Israel passou por várias experiências como esta. Basta lembrar do Egito, da Síria, da Babilônia. Entretanto, ainda que com o coração apertado pelo medo, o salmista entregou o medo ao Senhor. Ele pediu: dá-me livramento, sê meu protetor. O ritmo do salmista não é apenas uma poesia distante. Esse compasso do medo e da oração é nosso compasso hoje. Homens maus se erguem no mundo, eles querem oprimir, eles são soberbos, não confiam no Senhor. Quando eles olham para os relacionamentos, eles não conseguem ver amor, mas ganância e orgulho. Isso enchia o coração do salmista de medo. Você sente medo? Você está com medo daquilo que se ergue no mundo, do orgulho e da opressão dos homens? No meio dessa pandemia, desejamos que você lembre o seguinte: a palavra de Deus nos ensina que não estamos sozinhos em tempos de isolamento social. Você pode se voltar para Deus e dizer: Senhor, me proteja, seja meu fiador, dê-me livramento. Não quero viver nesse mundo do orgulho, quero andar nos teus caminhos e fazer o bem. Por meio da sua oração,
O salmista, como servo, clamou por misericórdia. Nos versos 123 ao 125, o salmista mostra toda a sua humilhação diante do Deus da aliança. Ele não queria andar no caminho dos orgulhosos. Antes, humildemente se derrama diante de Deus, pedindo graça. Por que ele fez esse clamor tão expressivo? Primeiro, porque sentia fraqueza da alma. Seus olhos já estavam cansados de tanto esperar. A provação foi longa, mas ele pediu graça para continuar com os olhos cheios de esperança nas promessas de redenção e justiça feitas pelo Senhor. Segundo, porque ele precisava ser ensinado. Ele pedia pela misericórdia, que se renova a cada manhã para ser ensinado. Era como se ele estivesse dizendo: Senhor, Tu és rei sobre tudo, teus decretos são justos, preciso deles para ter direção na vida. Me ensina teus decretos, me ensina tua verdade absoluta e soberana. Porque ele precisava compreender a vida. De nada adiantava conhecer a história da redenção sem entender ela no mundo da vida. Por isso, o salmista clamava: não apenas me ensina, mas me ajude a entender no coração os testemunhos contidos na tua lei. O pedido do salmista era para todas aquelas histórias de livramento, promessas e chamado à santidade. Enfim, por meio da oração, o salmista, como um servo, rogou a intervenção do Senhor. Nos versos 126 ao 128, o salmista clama pela ação providencial de Deus. Como um servo, ele não pede. Como um servo, ele não pode dar ordens, mas pode clamar àquele que governa o mundo e age no mundo pela providência. Ousadamente, ele ora: já é tempo, Senhor, para intervires. Por que ele faz essa oração? Bom, porque por causa da soberba do mundo, estão pichando tua lei. Desobedecem os decretos, profanam o culto, violam os teus decretos. Em outras palavras, era como se ele estivesse pedindo: Senhor, me livre desse mal, livre meus irmãos, segure a mão do ímpio. Por causa do seu coração, a soberba não era um perigo apenas do lado de fora, mas também do lado de dentro. Ele pediu a intervenção do alto para continuar amando a lei de Deus. Muito acima de qualquer tesouro deste mundo. Ele pediu para aumentar a sua ojeriza aos caminhos de mentira e receber toda a instrução e expressão da justiça perfeita. Ele se apresenta de uma forma ensinável, para que Deus o conduzisse pedagogicamente em uma situação difícil. Deus não se sentou numa cadeira para observar de forma isolada o que acontece no mundo. Deus não está jogando com os seres humanos ou aprendendo com eles. Nosso Deus, meus amados, governa tudo com sua providência. Até um vírus tem uma razão no mundo de Deus. Não sabemos a razão que levou Deus a permitir o mal, mas sabemos que Deus age com providência no mundo. Por isso devemos clamar: intervém, Senhor. Bom, primeiro porque o mundo é materialista, é individualista, rebelde, e estas coisas têm de parar. Eles não podem soberbamente pisar na vontade de Deus. Segundo, porque é preciso amar o que é belo e santo e detestar a mentira. Nós precisamos tirar nosso coração das riquezas, dos materiais, do visível e amar o Deus invisível que é todo-poderoso. Precisamos ter raiva da mentira e não ser guiado pela mentira. Então, enquanto lemos o salmista, podemos lembrar da solidão de Cristo na cruz do Calvário. Ele conheceu o ódio, a sede, a solidão. Foi rejeitado, isolado. E Deus
na pessoa de Cristo Jesus, sofrendo naquela situação, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Na cruz, Jesus conheceu a pior solidão. Se tememos a quarentena, mais ainda devemos temer a solidão eterna. Porém, se você voltar seu coração para Cristo, será abraçado pelo Deus triuno que não sabe o que é deixar alguém perecer em solidão, porque Ele promete estar conosco até os confins dos tempos. Então, mesmo no isolamento social e até na morte, no pós-morte, não estaremos sozinhos se estivermos com Cristo. Devemos nos voltar para Cristo e nos alegrar com a graça em nos relacionar com Deus, de que por natureza é amor. Deus sabe o que é amar porque Ele é trino. E como trino sempre esteve em relacionamento, e nós temos muito a aprender com Deus e sobre relacionamentos. Talvez esteja isolado fisicamente da sociedade, mas você nunca estará isolado de Deus. Se mantiver sua comunhão com Ele, se clamar a Ele por socorro, se meditar na sua palavra, se desfrutar e deleitar na sua revelação estabelecida nas Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos nos deleitar na comunhão deliciosa, na presença do nosso Senhor, do nosso Deus. Deus te abençoe. Até a próxima. Essa reflexão foi postada pelo pastor Francisco Macena, também pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e está no site Voltemos ao Evangelho. Se você quer ver o texto conforme ele escreveu, estará aqui a descrição dessa mensagem. Até mais, meus irmãos, um forte abraço.